Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da série Professor Responde aqui do canal, em que hoje eu irei responder a uma pergunta que recebo com bastante frequência em diversos vídeos aqui do canal, que está relacionada ao nome Jesus. Sabendo que o J não existia no hebraico e no aramaico, assim como também não existe até os dias de hoje, e que ele só foi um desenvolvimento posterior, inclusive no alfabeto latino, como é que Jesus passou a ser chamado por este nome? Quando que isso aconteceu? E também, além disto, nesta mesma linha de pensamento, não seria errado nós transliterarmos o nome para Jesus? É o que nós iremos compreender então no vídeo de hoje. Então, inicialmente, quando nós vamos compreender sobre como e quando que Jesus passou a ser chamado por este nome, nós temos de necessariamente conhecer um pouco a respeito da etimologia deste nome e também sobre a história de sua transliteração, para entendermos então se é possível, inclusive, transliterarmos os nomes bíblicos. Então, para facilitar um pouco a didática, vamos conhecer no quadro ali um pouco sobre a história da transliteração do nome Jesus. Vamos ver o que nós temos ali. O nome original de Jesus deriva do nome hebraico Yeshua, que significa salvação, que é ainda um encurtamento do nome Yehoshua, que significa Yahvé é a salvação. Este encurtamento ele ocorreu após o período do exílio babilônico, em que nós podemos encontrá-lo, inclusive, já bem estabelecido na Bíblia, em obras posteriores, como é o caso dos livros de Esdras, Neemias e Crônicas, que já pertencem ao período helenístico. Posteriormente ainda, o nome Yeshua ele recebeu um encurtamento ainda maior no período pós-bíblico, em que nós já o encontramos, por exemplo, no Talmud apenas como Yeshu. Agora, referente à sua transliteração, o nome Yeshua foi convertido para o grego como Iesus, já pelos judeus helenistas que desenvolveram a versão Septuaginta da Bíblia. E neste caso nós tivemos algumas alterações fonéticas. Quando o Shin foi substituído pelo Sigma, porque o grego não tinha um equivalente para a letra Shin, e também quando o nome recebeu um Sigma final, para referir-se a um nome masculino no singular, pois se ele terminasse com a letra grega alfa, ele seria entendido como um nome feminino. Então esta forma final como Jesus para o nome Yeshua foi a forma final que foi adotada, tanto na Septuaginta assim como também posteriormente por todos os escritos do Novo Testamento, que foi desenvolvido originalmente em grego, adotando este nome. Após isto do grego, nós tivemos a transliteração para o latim como Jesus, em que o nome permaneceu sendo escrito desta forma por diversos séculos, até o período da Idade Média, em que nós tivemos o desenvolvimento das letras minúsculas e também uma diferenciação interessante entre a letra V e a letra U, em que passamos a ter, então, o nome Jesus, agora escrito com a letra U. Agora, em relação à letra J, ela surgiu como uma variante da letra I, que em suas origens era considerada apenas como uma letra I mais estilizada, muitas vezes ainda sendo utilizada para representar um I final em numerais romanos, mas que na linguagem não tinha qualquer diferenciação fonética. O J ele só recebeu uma diferenciação fonética explícita, de fato, com o gramático italiano Gian Giorgio Trissino, no século XVI, que é considerado até mesmo como o pai da letra J. E alguns séculos depois se padronizou a escrita de Jesus com a letra J, também tendo esta diferença fonética que o aproxima da letra G. Em resumo, são estas as origens do nome Jesus e o porquê de nós o chamarmos de Jesus nos dias de hoje. Agora, uma última pergunta que eu também recebo com bastante frequência é se não seria errado nós pronunciarmos o nome de Jesus em sua forma transliterada, ou ainda se não seria errado nós transliterarmos ele para qualquer outro idioma. E a resposta para esta pergunta é um sonoro não. Nós sabemos que é aceitável nós transliterarmos Yeshua para Jesus, conforme nós encontramos, por exemplo, no grego, porque esta é a forma que os judeus antigos realizaram com a Septuaginta, e também que todos os cristãos realizaram quando eles desenvolveram e escreveram todos os escritos que fazem parte do Novo Testamento. O Novo Testamento ele foi escrito originalmente em grego, apresentando esta transliteração do nome de Yeshua para Jesus. Com isto, se nós considerarmos que é errado realizar esse tipo de transliteração, necessariamente nós teríamos que concluir que desde o período apostólico, todos os cristãos, em toda a sua história, também estariam errados. Ainda um outro detalhe interessante a respeito de nomes no contexto bíblico é que quando nós encontramos, por exemplo, em muitas partes da Bíblia hebraica, em que existe o termo "e conhecereis o meu nome" ou ainda "conhecereis o meu verdadeiro nome", conforme nós encontramos, por exemplo, no livro do profeta Isaías, no capítulo 52, verso 6, isto não significa que ali o autor está querendo dizer que nós temos de conhecer a verdadeira pronúncia original de algum determinado nome próprio. Não é isto a ideia.
Aqui nós temos, na verdade, uma expressão idiomática bíblica que significa conhecer uma pessoa, ou ainda conhecer a pessoa em profundidade. Não significa, literalmente, que devemos conhecer a pronúncia original do nome de alguém. E é por isso, inclusive, que judeus e cristãos, ao longo de toda a história, não encontraram problemas com a transliteração de nomes próprios, que fazem parte tanto da Bíblia hebraica, assim como do Novo Testamento. Com isto, eu espero ter respondido esta pergunta que surge com bastante frequência aqui no canal, mas se ainda restaram dúvidas, vocês poderão realizar seus comentários logo aqui abaixo do vídeo no YouTube. E também, ainda se tiverem perguntas sobre outros temas aqui do canal, também podem escrever aqui na aba de comentários. Para aqueles que gostaram de mais este pequeno vídeo aqui do canal, convido a deixarem o like para ajudar o canal a crescer e a se desenvolver a cada vez mais. E também para aqueles que apreciam o meu trabalho aqui no YouTube, eu convido a pensarem na possibilidade de tornarem-se apoiadores aqui do canal através da plataforma do Apoia-se. Com isto, eu vou ficando por aqui e nos vemos muito em breve no próximo estudo aqui do canal.